Saudações, amados irmãos. Irmãos, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Não deixem de compartilhar este vídeo. Deus vos abençoe. O tema apresentado: cantor evangélico é arrebatado ao inferno. Testemunho de Hector Molina, da cidade de São João, Porto Rico. Sempre louvei na igreja desde criança por ter recebido esse dom de Deus. Ao ver tantos cantores louvando a Deus, despertou o sonho de querer gravar um CD. Viajei para o México e fui tentar seguir uma carreira na gravadora filial da Sony Music Latin. Conversei com um empresário e ele disse que eu tinha que fazer um teste de avaliação vocal. Também falou a respeito do contrato que eu iria assinar caso fosse contratado. Se o cantor for bom e eles verem que vai dar muito dinheiro, eles fazem um contrato com uma multa milionária para assinar. O cantor, ao assinar esse contrato, mesmo arrependido, tem que trabalhar. Fiz o teste vocal com alguns jovens e apenas um foi contratado. Voltei para o meu país frustrado por não ter conseguido realizar o meu sonho. Falei para o meu pastor do meu fracasso. O meu pastor, que esperava ansioso, disse: "Você é um derrotado, a nossa igreja esperava pela sua vitória. Se tivesse conseguido o dinheiro que iria ganhar, expandiria a nossa igreja. Eu poderia usar a sua fama para abrir igrejas em todos os países e pegaria programação de rádio e televisão. Nossa igreja ficaria famosa e o número de membros iria crescer. Você poderia comprar apartamento, casas com piscina. A sua vida mudaria e ainda casaria com uma modelo ou uma cantora gospel. Você não sabe aproveitar a chance que tem. O que adianta ter dom e não aproveitar? Você nasceu para cantar para a multidão, não para poucas pessoas da igreja. Você é para cantar em shows, estádios e não em cultos de igreja." O meu pastor me jogou para baixo. Ele tinha pagado a minha passagem de avião com o dinheiro da igreja. E disse que fez o sacrifício gastando dinheiro pela fé que eu conseguiria assinar o contrato e trazer retorno financeiro para a sua igreja. Eu era a galinha dos ovos de ouro para o pastor. De tanta palavra negativa e desprezo do meu pastor, passei a ter depressão por não ter conseguido. Eu havia decepcionado a igreja e somente a minha família me apoiava. Fiquei revoltado e pela primeira vez eu experimentei bebida alcoólica. Bebi demais, que passou dos meus limites. Misturei todos os tipos de bebidas e comecei a passar mal no meu quarto. Sem ninguém para me ajudar, o meu coração acelerou demais a ponto de explodir. Eu entrei em óbito e minutos depois estava no inferno, no Vale dos Suicidas. Eu havia provado a minha morte e todos os que se matam vão para aquele lugar. Lá eles são obrigados a se matarem de novo e vivem nesse ciclo de tormento por toda a eternidade. Eu vi vários pastores que se mataram por depressão. Eles se arrependiam de terem tirado a sua própria vida. As chamas do tormento consumiam esses pastores. O fogo infernal castigava por terem tirado as suas vidas. O vale é muito gigante, do tamanho de uma cidade. Eu queria sair dali e não achava uma saída. Um demônio me capturou e as suas unhas perfuraram o meu corpo. Ele me prendeu perto dos pastores suicidas e fui torturado. Eu vi um líder evangélico chamado Matthew Arren, que se matou por depressão. O demônio que causava depressão nele o torturava pessoalmente. Depois eu fui transportado ao Vale dos Falsos Profetas. Um grande vale, a sua área do tamanho de uma cidade. Eu vi o falso profeta John Wimber. Ele disse: "Me tira daqui, não aguento mais." Eu falsifiquei o evangelho e introduzi mentiras em meus livros, modificando a santa palavra. Olhei ao lado dele e vi o Bart Freeman. Também está ali por pregar o falso evangelho. Fui ao lugar onde estão os falsos profetas da prosperidade. Eu vi um homem pulando no meio das chamas e o seu corpo ardia em calor, parecendo brasa. Ele se chama Jack Coy. Eu também vi o pastor da prosperidade, Jamie Buckingham. Ele disse que está ali por ter enriquecido com o evangelho. Além de ser torturado, esse homem sofria muito no fogo. As suas heresias destruidoras implantadas na terra condenou a muitos ao inferno. Eu fui transportado por uma força sobrenatural para o Vale dos Músicos Gospel. Pude ouvir louvores gospel naquele lugar. O anjo do Senhor apareceu a mim subitamente. Ele disse que muitos dos louvores gospel são feitos ali para terem sucesso no mundo. Vários nomes de gravadoras gospel estão ali, até Sony Music Latin. E dentro dessa sala gigante eu vi vários ritmos gospel. Os ritmos são blues, dance, hip hop, eletrônica, hardcore, rock, samba, black music, hard rock, country, forró, heavy metal, jazz, rap, pagode, sertanejo, gótico e outros.
Os compositores dessas gravadoras eram inspirados pelos demônios e as letras dessas músicas correspondem aos requisitos dessas empresas musicais. As letras continham palavras de bem-estar, conquistas, milagres, vitórias pessoais e prosperidade. O anjo disse: perceba o falso evangelho sendo cantado nesses louvores. As heresias são espalhadas nessas músicas. O anjo me levou em um vale só de cantores evangélicos. A quantidade desses cantores que estão no inferno é de se assustar. Eu disse ao anjo: por que esses cantores que louvaram a Deus estão aqui? O anjo me respondeu: eles não louvaram para Deus e sim para o mundo. Eles não glorificavam a Deus e se autopromoviam buscando a glória a si mesmo. Eles caíram nas armadilhas de Satanás recebendo dinheiro, fama e sucesso. Eu vi o cantor Jesse Dishon no inferno que sofria muito com as chamas do fogo. Os demônios o atormentavam. Ele ficou famoso com as suas músicas gospel, conseguiu uma legião de fãs que o adoravam e fez muitas pessoas da igreja virarem idólatras. Muitas das gravadoras gospel são envolvidas com o satanismo. Eu perguntei ao anjo por que essas gravadoras estão aqui. Ele disse: tudo que é construído para enriquecer com a palavra de Deus é pecado. Essas indústrias gospel pensam em lucro. Do inferno o anjo me mostrou as gravadoras da terra. Eu vi muitos símbolos satânicos e uma sala de ritual maligno de pactos. O anjo disse: esses empresários enriquecem com os louvores e ganham muito dinheiro por cada talento musical. Eles são gananciosos e escravizam cantores gospel em shows. Muitos deles fazem pactos com demônios para faturar milhões. Os louvores são inspirados por demônios e nas letras têm ensinamentos da teologia da prosperidade. O anjo me mostrou 3 caminhos. O da esquerda só via os ímpios que não conheciam a Jesus. O caminho da direita eu vi os santos que ainda não se contaminaram. E um novo caminho nasceu no meio dos 2 caminhos. O anjo disse: esse é o 3º caminho, que é a mistura do santo com o profano. Apocalipse capítulo 3 versículo 16. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esses cantores gospel não são de Deus, pertencem ao mundo. O anjo me mostrou vários cantores e bandas gospel trilhando esse caminho do meio e no final dele vi um poço de fogo. Eu vi um grupo de demônios na frente desses cantores oferecendo malas de dinheiro. Os cantores eram conduzidos pelos os demônios seguindo eles por causa das malas. Tanto o caminho da esquerda quanto o caminho do meio eram largos e estavam cheios de pessoas, mas o caminho da direita eram poucos que andavam. O anjo me levou até um principado muito forte. Ele é o Deus do louvor gospel e tinha um contrato negro em sua mão. Ele é o responsável dos negócios das gravadoras. Ele estava escrevendo novos louvores na terra que vai deixar a pessoa famosa aqui louvar e faturar milhões de dólares. Eu vi vários papéis com letras de louvor que nunca glorificava a Jesus, mas ao homem com suas vitorias e conquistas. Todos os cantores que fechavam contrato com essas gravadoras diabólicas, automaticamente vendiam as suas almas. Eu vi nomes de cantores gospel no inferno, esses ainda estão vivos na terra. Os seus nomes estão no inferno e os lugares onde eles vão ficar quando morrerem. Eu vi um lugar para uma dupla de cantor que louvam juntos. Eu vi um lugar para uma banda de rock evangélico. Eram 5 lugares para cada um integrante esperando as suas almas. O anjo disse para aquele príncipe do louvor gospel, qual era o objetivo dele na terra. O demônio disse: eu inspiro os meus compositores e comando o mundo gospel, projeto que criei e que agora está em sucesso na terra. Os cantores são os meus agentes que espalham heresias nas músicas. Tenho pregadores gospel que também é produto do meu mercado. No meu mundo gospel, tanto os cantores como os pregadores são obrigados a vender os seus dons e comercializar o que é santo. Eu faço pregadores e cantores serem ídolos e assim estou formando milhões de crentes idólatras dentro da igreja. Estou ganhando muitas almas para Satã e tendo grande recompensa. Aquele demônio ganhou um trono no inferno por arrastar milhões de almas para lá. Satanás deu grande prestígio para ele. Eu vi quando ele me mostrou a sua recompensa no inferno. Satanás o deixou reinar em um pedaço de inferno e fazer o que quiser e ainda deixou milhões de demônios para lhe servir. Aquele demônio dava gargalhada de felicidade, pois o seu projeto gospel que foi arquitetado no inferno estava dando resultado. Aquela cena me assustou e fiquei chocado porque um dia tinha sonhado em fazer parte desse mundo. O anjo me levou até o demônio alto e cheio de olhos. O demônio me mostrou vários ritmos que ele criou e faz muito sucesso na terra. E muitos daqueles ritmos sinistros e aquelas batidas estavam nos louvores.
Eu vi demônios tocando instrumentos no inferno inventando novos ritmos. Ele disse: já contaminei os louvores dos crentes e eles adoram a mim com os meus ritmos. Pensam que adoram o seu Deus e estão enganados. O anjo disse: Hector, Satanás era um querubim de luz e a sua função era de adorar a Deus. Ele regia um coral e os anjos o louvavam a Deus. Quando ele se rebelou, trouxe para a terra suas músicas que não exaltam a Deus. Os louvores glorificam o mundo e o ego das pessoas está exaltando a Satanás. Ele se especializou em músicas profanas e agora fabrica todo tipo de louvores para o mundo. O anjo me levou no vale que tinha uma grande faixa escrito gospel. Ali eu vi todos os cantores, pregadores, compositores, empresários e todas as pessoas que fizeram parte das indústrias gospel. Os demônios atormentavam e ainda zombavam deles. O anjo disse: está na hora de voltar. O meu espírito em questão de segundos voltou à terra. O meu corpo permaneceu deitado no chão frio do quarto. Eu havia vomitado muito pelo excesso de bebidas. Ninguém da minha família havia chegado. Limpei toda a sujeira do meu quarto. Depois dobrei os meus joelhos e agradeci a Deus pela misericórdia que Ele teve da minha alma. Graças a Deus por eu não ter sido um cantor gospel. Esse mundo gospel não pertence a Deus. O caminho gospel é falso e não é estreito. Para as almas que me ouvem, não há mais tempo de pensar se vai ser crente ou não. Acha que nunca vai morrer um dia. Pense que um dia você vai morrer. Será que está preparado para ir ao céu? Será que você está fazendo tudo aquilo que a Bíblia manda e recusa o que a palavra condena? A morte não escolhe idade. Ela toca na criança, adolescente, adulto e nos idosos.